4 verbos que vão dar agora toda a força da explosão de Israel, que faz o povo sair de 70 pessoas para 600 mil homens, realizando assim a promessa de Adonai para Adão, para Abraão, para Noa, para Abraão e para Jacó, para os patriarcas, né? Então, vamos ver que nós dissemos para vocês que no hebraico nós temos 3 significados básicos para alcançar e atingir o fruto. E esses 3 significados básicos, o primeiro é a árvore. É o fruto da árvore. Gênesis 1:12. A terra faz a relva surgir, erva semeando semente por sua espécie, e árvore produzindo fruto. Por isso que eu falei assim, parece que combinamos com o Léo, né? Não foi? No bar mitzvah, mas não foi nada combinado. Aí ele, para gozar de mim, ele falou assim, e o vestido foi também combinando com o tom nude? Vai só se bater nesse menino. O vestido. Gente, nós não temos nada. Vem cá, Maísa, vem aqui para frente. Nós não temos nada programado, não. Nem estando todo mundo juntos a semana, encontrando uma vez, 2 na semana, mais vezes. A gente não tem nem tempo de conversar muitas vezes com as revelações. Isso. Um Shabat tá pouco. Então, Gênesis 1:12, olha aí, ó. Nessa tradução diz, a terra produziu ervas, a terra faz a erva ressurgir. Ervas que dão semente, ervas semeando semente por sua espécie, e árvore produzindo fruto, cuja semente traz em si, por sua espécie. Elohim vê grande bem. Você vai encontrar aqui na criação 6 vezes Elohim dizendo grande bem. No hebraico é kitob. Ki é uma expressão, é uma conjunção que vai exprimir uma ligação forte. Kitob, grande bem, não é? Grande bem é kitob. Então, na maioria das vezes, essa expressão kitob no hebraico significa continuidade. Ele vai criando e ele vai repetindo a expressão 6 vezes, para que a terra, os animais, o homem dê continuidade. Como é lindo Adonai, né? Como é lindo, a expressão é repetida 6 vezes. Então, a exigência da Torá é uma árvore que dê fruto o tempo inteiro. O tempo inteiro. É isso que é o fruto árvore. Mas nem todas as árvores dão fruto. Não é assim? Então, os rabis chegam a dizer que o primeiro pecado do homem porque a árvore assemelhando-se ao homem. O primeiro pecado do homem foi o da árvore. Nem toda árvore produz fruto. Esse é o primeiro pecado contra Adonai. Eles dizem. Então, o primeiro significado é o fruto da árvore. Agora, o segundo é o fruto da videira. No hebraico, a videira é querem. Ela simboliza Israel. Por isso, irmãos, que eu estou falando que o fruto do ventre é o último. Nós temos, quando nós começamos o trabalho no centro da cidade de Vitória, o que Adonai colocou no nosso coração? Que nós aqui faríamos ressurgir, nascer, outra vez, a memória judaica nessa cidade. Não foi isso? Isso que ele vem falando, por causa da nossa ligação à videira. Aí você vai desenvolver todo o trabalho, porque a videira tem que dar fruto. E eu tenho que estar ligado à videira. Então, quando você encontra uma congregação que não ama Israel, você esquece. Ela não vai dar fruto e nem multiplicação de fruto. Por quê? Nós temos o fruto da árvore e o fruto da videira. O profeta Isaías, no capítulo 5, ele faz um cântico ao vinhateiro. Ele está falando ali da vinha. Ele está falando da videira, que é Israel. Então, eu gostaria de ir lá em Jeremias 2. Não é Jeremias 2. Porque Jeremias fala, não sei quantas vezes, Ezequiel, que é no Salmo 80. Para você ver aqui, a melhor explicação se encontra no Salmo 80. Os profetas também, eles se enchem de razões espirituais. E eles não são brincadeira.
O Salmo 80, ele vai falar do versículo 9, ele vai falar dessa vinha. 8, trouxestes uma vinha do Egito, é Israel. Lançastes fora as nações e a plantaste. Preparaste lugar e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Então ela foi produtiva, foi frutífera e multiplicou. Não foi assim desde o Egito? Desde o Egito não houve a multiplicação para cumprir o que o mandamento diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28. O mandamento do amor. Primeira ordem. Aqui ele está dizendo aqui, ó. Os montes cobriram-se com a sua sombra e os cedros de Elohim com os seus ramos. Estendeu a sua ramagem até o mar, seus ramos até o rio. Por que quebraste as suas cercas? De modo que todos que passam por ela vindimam. O javali da selva devasta, as feras do campo a devoram, estão devorando a vinha, a videira. A videira, ó Deus dos exércitos, retorna, nós te rogamos, retorna para nós. Retorna para nós, olha aqui, atende dos céus e vê, e visita a tua videira, a tua vinha. É Israel. A videira que a tua destra plantou, o sarmento que para ti fortificaste, a tua vinha queimada pelo fogo está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Então, não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Faze-nos retornar ao eterno. Elohim dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós temos que dar frutos da videira, nós temos que ter o fruto da videira. Nossa ligação com a videira vai nos fazer frutificar e multiplicar, como ele fez, vem fazendo, por causa da ordem dele, dada ao homem, ali em Gênesis 1, quando ele acaba de criar o homem. Então, Yeshua vai identificar-se com essa videira. João capítulo 15. Yeshua, eu sou a videira, porém a verdadeira. Não é? João capítulo 15. Então, nós temos que estar ajustado à frutificação e multiplicação desta forma. Dentro dos padrões espirituais, porque não adianta. Tem pessoas e pastores e líderes enormes que acham que a igreja lotou, a congregação deles lotou de pessoas. Houve um crescimento grande, mas cresceu para eles mesmos. Eu vou te mostrar quando o profeta Oséias fala, Israel deu fruto para si mesmo, porque eles aproveitam e enchem os bolsos de dinheiro, não é assim? E passam a ter salários maiores dos ministros de Estado, muito maiores. Então eles dão fruto para eles mesmos. A congregação enche de gente, cresceu, frutificou, multiplicou, mas para si mesmo, não para fazer de tzedakah. Viu só? Eu sou a videira verdadeira, a verdadeira, e meu pai é o vinhateiro. A videira no universo da Bíblia é uma árvore divina. Israel é uma árvore divina. Divina. E Yeshua proclama também que ele é a videira, porém ele é a verdadeira. Ou seja, aquela que não decepciona, dando todo o tempo bons frutos. Bons frutos. Decepcionar aqui é não agir com engano, com logro, com interesse próprio. É isso aqui que não decepciona, que não desaponta ninguém quando vai à árvore buscar um fruto e não encontra. Você já imaginou que desapontamento? Vocês vêm aqui buscar uma palavra de Adonai e não encontram. Graças ao Eterno que Ele tem nos dado saúde e força. E esses que eram crianças, como foi o Lucas, que o Léo de manhã chorando aqui comigo, na hora que antes de começar o bar mitzvah, ele falou, eu chamei o Levi e o Lucas lá na tenda, que eu queria dar um presente a eles. Então, ele disse que quando viu os meninos entrando, Rafael, eles não entraram de forma normal,
Por quê? Explica, Léo, com as suas palavras. Na verdade, a gente está acostumado a receber as pessoas ali na tenda e elas entram com um certo pé atrás, como se estivesse dentro de um ambiente que eles não se sentem tão confortáveis. E é muito natural ver muitas pessoas com resistência a entrar, olha de fora antes. Eles dois entraram numa carreira que quase derrubaram a porta, assim, com aquele jeito de menino, né? Entrando. E aí quando eles entraram, foram entrando, olhando, pegando um negócio, pegando outro, eu olhei aquilo. É como se o Eterno me mostrasse uma geração que nasce na Torá, como eles já são familiarizados com esse ambiente que respira mandamento, né? Então, para eles ali, não tinha novidade. É o mundo deles, aquilo ali. Então, diferentemente de nós, que trazemos todas as dificuldades de um retorno feito com muito suor, muito choro, eu olhei para eles e falei, Adonai, essa é a geração que vai dar certo. Essa casa hoje trabalha para que essa geração, verdadeiramente, ela vai à frente, porque ela não traz com ela o peso de um passado longe da Torá. E eu peguei eles e ensinei como uso o talit. Falei, o talit não pode ser curto por causa disso, por causa daquilo. Aí falei do tefilim com eles, falei disso, daquilo. Eles com uma naturalidade, assim, fora do comum. Tá bom, aquele jeito de menino. E assim, quando você fala disso com o homem ele tem dois extremos. Ou ele se bloqueia e não considera que aquilo é para ele, ou ele entra de cabeça e se perde pela tradição com os excessos que aquilo ali traz. Essa geração que está sendo criada aqui, eles vão ser cobrados na fé, que é o que eles vão desenvolver, porque o mandamento já está dentro deles de forma natural. Eu via isso com os meus olhos de forma muito clara. Era essa a sensação. Então vocês veem que diferença daqueles que somos nós, que não nascemos assim. Nós não nascemos assim. Yeshua, você voltando aqui no capítulo 14, ele vai dizer, se me amais, guardareis o meu mandamento. Então você, no versículo 15 do capítulo 14, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. Não é? E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Yeshua vem dizendo, eu sou a videira. Por isso que eu falei, se nós dissermos que nós amamos a Yeshua e nós não trabalharmos para darmos fruto e multiplicar ainda, tem alguma coisa errada conosco. Mas é errada e erradíssimo. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o amor estabelecido lá em Gênesis 1:28, que é frutificar. O terceiro fruto é da figueira. Aqui nós temos o fruto da videira, da árvore, da videira, agora da figueira. O fruto da figueira você precisa lembrar que a primeira menção se faz em Gênesis 3, quando foi tomado a folha da figueira para vestir o homem. Para vestir o homem foi tomado da figueira. Então você já sabe que aqui também simboliza Israel. Se você não estiver vestido com roupagens espirituais de Sião, meu amor, você está nu. Você está nu. Você está nu. Os olhos dos dois se arregalam lá no Éden, diz a Bíblia, e eles percebem que estão nus. Então eles costuram roupas de figueira e fazem cinto para si. Se nós queremos usufruir, apreciar os frutos da videira e da figueira, há uma condicional. Qual condicional? Se nós queremos usufruir os frutos que a figueira vem dando, que Israel já deu e vai dar num período escatológico ou no final dos tempos, porque as promessas são enormes, que vai produzir para todos os lados. Se nós estamos usufruindo desse compartilhar, nós temos que estar com o nosso coração limpo e purificado. E purificado. Por quê? Porque
A condicional é: se os trajes da nossa roupagem estão sujos com as obras da carne, devemos buscar ajuda divina para trocar os trajes. Não adianta vestir talite, colocar quipá e anunciar isso. Não adianta. Vai lá em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Olha aqui. Aqui, se o sumo sacerdote se encontrava com roupas sujas, imagina, gente, que não foi criado em Israel, que não aprendeu Torá desde pequenininho, igual o Léo está falando que os nossos estão aprendendo. Imagina só, com que facilidade as nossas roupas se encontram sujas, porque nós não conhecemos o mandamento que nos acusa. Não conhecemos. Pela misericórdia de Adonai, andando por fé, chegamos até aqui. E entendemos essa questão da frutificação, que vai ecoar lá na associação, a frutificação. Olha aqui Zacarias 3. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Eterno, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O Eterno disse a Satanás: o Eterno te repreende, ó Satanás. O Eterno que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou os que estavam diante dele: tirai-lhe esses trajes sujos. E Josué disse: vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. De trajes finos. Então eu disse: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-no enquanto o anjo do Eterno estava ali. O anjo do Eterno protestou a Josué, dizendo: assim diz o Eterno dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o renovo, meu servo, o renovo, o Machia, é o que virá para governar toda essa situação, e que vai cobrar o fruto, que vai cobrar a multiplicação, porque nós temos que encher a terra. Olha aqui, vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Eterno dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Olha aqui, como eles usufruindo da videira e da figueira. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Você terá a proteção, porque você deu o fruto ligado à videira, deu o fruto ligado à figueira. Você então vai encontrar proteção, descanso, paz e segurança debaixo da figueira. Mas com as roupas trocadas. Com as roupas trocadas. A roupa trocada porque é uma necessidade de purificação. Então não é de qualquer jeito que nós fazemos retorno e que nós tomamos uma posição de retorno. Não é assim. E que nós damos títulos e designações para as coisas que nós fazemos. Não, não é assim não. Nós temos que olhar o princípio bíblico. E nem tão pouco nós podemos ser achados nus. Adão e Eva, quando se viram nus, ali foi depois do pecado. Depois do pecado. Que eles se viram nus. Então Adonai vai fazer o primeiro sacrifício, matar um animal e tirar a primeira. Eles são vestidos com a folha da figueira. Depois há um sacrifício de um animal para que eles não sejam achados nus. Apocalipse fala muito bem disso no capítulo 16, versículo 15. A escassez, ou mesmo a absoluta falta de figos e uvas na árvore, isso é um sinal de aflição e de juízo divino. Falta de fruto na árvore. Não vai procurar, não encontra. Vai lá no Salmo 105 comigo, por favor. Salmo 105. Olha o versículo 23 do Salmo 105.
Salmo 105, versículo 23. O juízo e a escassez, porque não foi encontrado fruto. Olha o versículo 23. Então Israel entrou no Egito, Jacó peregrinou na terra de Cão. Ele multiplicou sobremodo o seu povo. Quem multiplicou? Adonai. Fê-lo mais poderoso do que os seus inimigos, cujo coração mudou para que odiassem o seu povo, para que conspirassem contra os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou as trevas que a escurecessem, pois não haviam sido rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, fazendo morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, as vinhas do Egito, e quebrou as árvores da sua terra. Tirou toda a força do Egito, toda. Falou ele, vieram gafanhotos e pulgões em quantidade inumerável. Comeram toda a erva da sua terra, devoraram o fruto dos seus campos. Então feriu os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Ao seu povo fez sair com prata e ouro. Entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque eles se multiplicaram tanto, que eles começaram a criar em Faraó um horror deles. É essa multiplicação que Adonai quer aqui no centro da cidade. Quando nós estamos falando baixinho, Dona Ludinha, sobre memória judaica, Adonai está hoje cobrando multiplicação. Não é só memória, não. Trazer a memória dos nossos pais, que foi esquecida. Você sabia que Silvio Santos morava quilômetros aqui de você? Quilômetros daqui, numa rua ali, ó, dos judeus, aqui embaixo. Vai conhecer a história do Espírito Santo. Essa casa aqui era de um judeu que provavelmente nesse lugar onde está Bimá, ele se reunia nos sábados com os judeus daqui para estudar a Torá. Depois foi Promatre. Depois vendeu para a Associação dos Funcionários Públicos. Hoje é uma casa de oração. Já imaginou se o seu José estivesse vivo? Que alegria no seu coração. É a memória dele, o nome dele que é repetido aqui continuamente, dos nossos pais. Nós estamos na casa dos pais. Isso para nós é um privilégio muito grande. Então você vai ver que Jeremias, vai em Joel para você ver, que ali já é quase uma palavra escatológica, de Joel, capítulo 1. Olha aqui. Daniel, Oséias, Joel e Amós. Isso. Joel, capítulo 1, de 7 a 13. Olha aí. Fez na minha vide uma assolação. Tirou a casca da minha figueira. Israel, despiu-a toda e a lançou por terra. Seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano e de saco pelo marido da sua mocidade. É o pecado que faz isso. É a insistência pela desobediência. É a falta de entendimento da palavra. Foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Eterno. Os sacerdotes, servos do Eterno, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, o trigo está destruído, não há fruto. O vinho novo se secou e o azeite falta. Desesperai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, lamentai-vos, sacerdotes. Ele conclama os homens sacerdotes para chorar por causa do pecado. Aqui. Vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Elohim, pois a oferta de cereais, a libação foram cortadas da casa do vosso Elohim. Então, se não houver fruto, porque há um verdadeiro juízo divino.
juízo divino. Assentar sobre a própria videira ou figueira significa participar das bênçãos divinas de paz, prosperidade e segurança, tanto na lembrança do passado, quando Salomão declara lá em 1 Reis, no capítulo 4, sobre a videira, quanto à esperança escatológica de Miqueias, capítulo 4. A esperança do final dos dias. Vamos lá em Miqueias, para nós vermos. O quanto? Isaías 27. Então vamos lá, Isaías 27, onde o Léo está falando. Depois nós vamos em Miqueias 4. É Isaías 27 que ele fala da vigilância. 27. Todos retornarão. Versículo 6, né? 5 e 6. Aquele que se coloca sobre a minha proteção, que faça paz comigo. Porque dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e se encherão de fruto a face do mundo. Dias virão e dias estão chegando. Por isso que a cidade onde nós estamos, o Sandro me perguntou semana passada, pastora, por que eu não consigo, ele falou para mim, prosperar aqui? Eu falei, você vai prosperar, mas se você aprender a amar vitória do Espírito Santo, a terra que Adonai te plantou. Ah, mas eu tenho saudade do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele foi tirado. Ele está rindo ali para mim. Do Rio de Janeiro ele foi tirado para a Vitória. Veio para a Vitória, tem que dar fruto aqui em Vitória e amar a terra. Porque se não amar, não vai dar fruto, gente. É o amor que faz frutificar, porque faz você trabalhar. É a obediência, é o mandamento que te dá força. Fala, meu filho. Eu vou lá. Eu vou lá falar do rigor de Yeshua. Espírito Santo e o nome de Vitória. Já tem o nome, né? Já tem o nome. O versículo 3, naquele dia se tocará uma grande trombeta. Versículo 13 do capítulo 27 de Isaías. Os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Eterno no Monte Santo em Jerusalém. Terão o pé em Jerusalém, o pé na videira e na figueira. Terão o pé lá. Por isso que você ora todos os dias. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então você ama a Vitória, a terra que Adonai te plantou, mas você ama a terra dos nossos pais, a terra da esperança, de tudo aquilo que o Eterno colocou em nossos corações sobre isso, né? Então, vamos lá em Miqueias 4. Eu gostaria de ir para a gente ler aqui em Miqueias, no capítulo 4. Gente, é muito triste dar fruto para si mesmo, viu? Oséias que fala isso no capítulo 10, dá vontade da gente chorar. Capítulo 4, o monte olha aqui a profecia de esperança, isso aqui é escatológica já. Irão muitas nações, versículo 12. Vamos no 1, mas nos últimos dias, os dias que nós vivemos. O monte da casa do Eterno será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros. Miqueias 4, 1. E concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles retornarão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Eterno dos Exércitos
o disse. Então, se só conhecemos fruto do ventre, estamos muito atrasados, né? Muito sem compreensão da palavra do Eterno. E aqui ele vem trazendo toda a esperança para Israel. Yeshua, vamos agora lá em Lucas 13. Irmãos, Yeshua aqui, Mateus também fala, nosso mestre, ele vai tratar desse assunto da frutificação, da primeira ordem do amor, com muito, muito, muito rigor. Frutificar e multiplicar, ele vai dizer. Lucas 13, de 1 a 9, vamos ler. Por quê? Porque o assunto exige retorno. Retorno para saber o que é o verdadeiro fruto. Retorno. Olha aqui, capítulo 13. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhes Yeshua: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas nas mãos de Herodes? Isso eu estou falando. Não, eu vos digo, antes, se vocês não retornarem, não se arrependerem, todos de igual modo perecereis, tanto judeus quanto gentios, de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não retornardes, todos de igual modo perecereis. Se você não retornar aos princípios que estão escritos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, confundindo o amor, porque nós entendemos que o amor é essa coisa pegajosa entre eu e ele. Isso é amor, mas é pegajoso, ele é vulnerável, ele passa, ele pode passar. O amor eterno, não. O amor às coisas espirituais, não. Por isso que eu falei, faz um voto de juramento a Adonai, faz um liame com ele, se liga a ele, mas não para resolver só problemas seus. Faz um voto com ele que você vai servi-lo, que você vai ajudar o necessitado, você vai trabalhar. Porque Paulo diz que quem não trabalha aqui não come. Olha, agora ele vai entrar no assunto da figueira. Agora ele entra. Ele está falando de retorno, de arrependimento de pecados. Então Yeshua proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, indo procurar nela fruto, não achou. Olha a decepção. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Adão, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Senão, depois a mandarás cortar. Aí você já sabe que eu não dei continuidade no capítulo 15 de João. Porque ali ele fala, no versículo 5 ou 6, se a videira não der fruto, a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. É isso aí. Aí o que nós estamos pensando para dar fruto? O que nós estamos demorando tanto e dormindo tanto? Aí vamos no capítulo 19. É concedido àquela figueira um prazo ao povo como a árvore, para deixar-lhe o tempo de dar fruto. Sem frutos, uma árvore é abatida. É abatida. Assim também ocorre com um homem que recusa a fecundidade. Fecundidade da palavra, não é de filho não. Fecundidade da palavra, que não deixa a palavra entrar e produzir. É uma transformação interior. Ontem de manhã eu tive um embate aqui que eu não pude nem participar da oração. E graças ao Eterno, o Léo e o João saíram daqui para me segurar ali fora. Porque você repete um assunto, você repete. E a pessoa está falando com você, tentando te ludibriar e mudar o assunto. Entra em outro assunto, você volta ao assunto. Se você não permanecer, você vai morrer.
Se você não permanecer, você vai morrer. Isso diz a palavra. Agora, se você não der fruto, ele vai cortar você. É isso que ele está falando. É isso que Adonai está falando conosco. A palavra de vida, está escrito aqui, ó. Palavra de vida. É isso aí. Se essa palavra não fecundar em nós, entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro. Entra nesse, sai de cá. Entra nesse, sai no outro. Fica assim. Fica assim. Tem pessoas que são assim. Eu disse ontem para a pessoa, falei, você é uma cisterna rota que não retém as águas. Jeremias, que diz isso. Israel era uma cisterna rota, furada. Põe uma caixa d'água furada na sua casa. Experimenta se vai parar água dentro dela. Assim é você quando você não fecunda a palavra. Isso chama fecundidade. É igual essa figueira estéril. E quando damos fruto, que eu estou falando que essas congregações multiplicam e dão fruto para si mesmo. Oséias capítulo 10, versículo 1. Israel, você está dando fruto para você mesmo. Volta, Israel. Retorne, Israel. Sai do seu pecado e retorne. Falar em pecado com as pessoas é estremecer a base. Porque não se acham pecadoras. Se acham pecadores o traficante, aquele que matou. E você que está matando todo dia com a palavra errada que você tem na boca. Pastor, a questão da purificação, eu vejo que ela não é só para a geração. Quando a senhora fala de frutificar, se a gente olhar bem na parábola, Yeshua já tinha ido 3 vezes a figueira. Ele está se remetendo ao ensino de Deuteronômio, que fala, né, que nos 3 primeiros anos o fruto é incircunciso. Isso. E no 4º ano ele é um fruto consagrado. Isso. E no 5º ano você faz a colheita abundante. Isso. Ele está se referindo à Torá. Isso. Só que se nós observarmos ali, essa é uma contagem de tempo, ela é totalmente subjetiva, ela não é uma matemática exata de dentro 3 da anos. Questão disso daí. Exatamente. Por quê? Porque quando fala de dar fruto, a gente tem aprendido que Abraão ele recebe a promessa, ele crê, e 430 anos depois vem o fruto, que é a Torá no Sinai, dada para os seus descendentes. Porque quando a gente fala assim, eu tenho que dar fruto, muitas vezes a gente pensa que é um fruto imediato para aquela geração a qual você está vivendo. Porque quando nós falamos da cidade de Vitória, pastora, provavelmente é a próxima geração que vai se beneficiar. E vai usufruir desse de todo o trabalho dessa casa. E eu digo, será respeitada, devido à multiplicação, ela será respeitada. E eu falo isso porque muitas vezes nós temos a sensação de que a gente caminha e não chega a lugar nenhum. Muita gente desiste no meio do caminho porque quer um fruto imediato. Isso. Só que nós precisamos olhar com o exemplo de Noé, que a senhora usou como frutificação. Isso. Que ele foi um homem que deu fruto, mas reprovado por Adonai, porque deu fruto para a geração dele. Isso. Quando você vê Abraão e Moisés dando fruto para gerações que eles sequer conheceriam. Isso. Então, assim, se hoje nós morrermos, essa geração que está de pé, né, a geração do Lucas, do Levi, dos menorzinhos, vão assumindo. Se os filhos deles forem ver uma cidade de Vitória transformada e modificada, nós temos que morrer na esperança de que isso vai se concretizar. Amém. Porque a gente pode estar assim, eu estou com 70 anos, a situação em Vitória não está boa, está violento, não tem emprego, e a pessoa olha para isso e fala assim, essa história da pastora Sandra não cola muito não. História de carrochinha. Mas é nesse sentido que nós precisamos entender que é um tempo subjetivo que Yeshua vai vir cobrar esse fruto, porque ele olha para as gerações. Abraão olhou para as gerações. Diz Hebreus 11 que eles não alcançaram a promessa, mas morreram na fé. Estar amortecido, eles fizeram tudo, mas eles não viram. A Hebreus fala que eles todos morreram sem alcançar a promessa, mas não abandonando a promessa. A fé. É nessa questão que eu acho que o Eterno está batendo conosco. Não, Léo, e também fisicamente, porque quando a gente convoca a congregação, eu estou falando para essa casa, você convoca a congregação com a associação, fica um monte de questionamento. Na minha cabeça eu tenho horror. Nós temos que mudar, gente, tirar a associação desse endereço e passar para esse. A associação é complicadíssima, essa casa é mais fácil, porque a associação exige documentação, está aí, o povo que conhece documento, tremendamente.
Então, sabe o que a pastora Sandra faz? Eu nem aviso a Assembleia, vão mudar a gente e vão começar a trabalhar. Estou mentindo? E começa a trabalhar e começa a mudar, porque eu tenho a certeza absoluta que a dona mandou fazer. E no final, o Léo disse uma coisa assim: nunca fomos envergonhados. Aí gente aqui dentro que nem quer saber. O que é isso? O que é associação? Nem quer saber. O Léo outro dia lembrou, adolescente, jovem, não estão participando de nada disso. Eles precisam aprender. Ela é uma associação sem fins lucrativos, que trabalha voluntariamente em órgãos públicos na cidade, municipais, aqui no centro da cidade, com todo rigor da exigência do município. Todo rigor. E nós estamos aí lutando, mas não tem dinheiro para pagar não sei o quê. Gente, o que a dona está falando? Vocês se viram, arranjam o dinheiro, trabalhem e paguem. É isso aí, para você trabalhar para essa geração que virá. Você vai deixar uma coisa organizada, mas você tem que ser intrépido e fazer. Aí vem como, mas não tem dinheiro isso, tem não sei o quê. Aí montam umas reuniões para falar isso para a gente. Quando eu sinto no meu coração que a dona está dizendo, vai e faz, paga com o seu. Se você não tem, pede às pessoas para ajudar. Abre a sua boca e fala. Não creio. Não creio. Ele deu o braço para fazer a justiça social. Aí fica tanta dificuldade, que a gente dorme esgotado e cansado de esgotamento. Então, como o Léo está falando, se estamos preparando para o futuro, nós temos que fazer aqui, ensiná-los. Nós trabalhamos com o município, sem envolvimento político. E eles respeitando-nos com toda a ordem. Isso custa caríssimo para a nossa vida, para deixarmos para os mais jovens. Caríssimo. Aí você vai ver a multiplicação aqui agora no capítulo 19. Ouvindo eles, versículo 11, estas coisas, Yeshua contou-lhes uma parábola. Yeshua era forte, porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Elohim havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Você está vendo que o problema todo é o rei que vai chegar e quer ver trabalho feito. Está vendo, João? Quer ver trabalho realizado. Por fé. Por fé. Voltando ele, versículo 15, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse, Adom, a tua mina rendeu 10 minas. Olha só, ele fez uma multiplicação. Olha só, respondeu-lhe, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. 10 cidades. Se você trabalhar por fé e fizer aquilo que ele te colocou na sua mão, multiplicar. É brincadeira isso? Quantas cidades? Hein? Salvará. Léo está dizendo que a Bíblia diz que salvará até aquele que não é inocente. E por causa do amor. Você não teve nenhuma incredulidade nem preguiça. Aí ele diz, respondeu-lhe, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo, versículo 18, e disse, Adom, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também, sê tu sobre 5 cidades. Veio o outro dizendo, Adom, aqui está a tua mina que eu guardei no lenço. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositaste. E Yeshua é
duro. Ele é rigoroso. Cegas o que não semeastes. Porém ele lhe respondeu: meu mau servo, pela tua boca eu te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu vindo recebesse com juros? Por que não multiplicastes a ordem que meu pai deu lá em Gênesis 1:28? Por que você não trabalhou com amor, com respeito a Adonai? Trabalhou e trabalhou muito. Aqui, ó. Então disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Dai ao que tem 10. Porque eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas a que não tiver, até o que tem será tirado. Se você não trabalhar em sintonia com a palavra fé mais trabalho, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os diante de mim. É morte. Frutificação e multiplicação há uma necessidade. Israel vai se impor para deixar o Egito. O faraó vai tomar horror de Israel, devido àqueles 4 verbos ali, ó. Frutificar, abundaram e tudo aquilo ali. Que vai dar a Israel uma explosão demográfica. E outras vezes. Isaac planta numa terra estrangeira. Nós temos uma música que fala: vamos cantar a música? Como é que é? Onde estão os cantores aqui? Tudo no ensaio, Rafael. A seu tempo será oferta de louvores a Hashem. A seu tempo todo fruto será santo. Será oferta de louvores a Hashem. Semeou teu servo. Está indo lá no Gênesis. Árvores frutíferas que tenham em seu fruto sementes que germinem para a glória de Elohim. Semeou o teu servo é Isaac, e no mesmo ano 100 vezes recolher. Abençoado é poderoso Elohim, eterno Elohim de Israel. Viu? Nós cantamos isso há quantos anos? Para fazer essa palavra germinar e fecundar em nós, para hoje nós entendermos sobre frutificação e multiplicação, quando ele deseja intensamente que a memória judaica em Vitória seja realçada. Hein? Que nós cantamos essa palavra, né? Que semeou o teu servo com toda a fé e brotou. Então, Adonai não quer saber se nós temos, ele manda os recursos. Quando ele disse que nós tínhamos que vir para a cidade, a Ritona negociou um apartamento aqui, que com o apartamento dela de Jardim da Penha, não dava para pagar o apartamento aqui não, aqui em Vitória não. Aí ela chorou lá, negociou com a senhora deixou por menos. Mas a Vitória é grande, que quando ela tinha que fazer os documentos, o dinheiro apareceu, foi na minha conta, não foi na conta dela não. Apareceu um dinheiro na minha conta, exatinho que ela precisava, 10 mil reais. Fui lá, transferi para a conta dela, toma aqui, vai lá, paga seus documentos todos, depois eu te devolvo, pastor. Devolveu depois. Um ano. Eu sou a mulher do dinheiro, falando baixinho. Explico direitinho, sabe por quê? Vocês me dão 50 reais. Eu faço ele multiplicar em não sei quantos pães ali para vocês comerem. Porque eu vou lá, inteiro um pouquinho do meu e para o papá e o negócio dá certo. Eu falo com eles aqui continuamente. Vocês estão pensando que a gente tem dinheiro assim? Tem não. Mas eu
sou uma pessoa que, para mim, eu não vejo dificuldade. Eu não vejo dificuldade nessas coisas. Eles chegam a ficar com antipatia de mim. O outro vai lá. As pessoas perguntam, chegam aqui e perguntam, como é que faz a manutenção dessa casa? Como é que faz? Quanto é que paga por esse almoço? Nós levantamos cedinho, fomos para a Ceasa. Um pirê de batata doce que vocês comeram custou R$10 a caixa. Então faz 2 grandes vasilhas de purê de batata doce. Não tem preço, porque não há mão de obra paga. A mão de obra é toda voluntária. Então nós podemos. Hoje tinha mais algumas coisas, porque tinha bar mitzvah. Tinha uma coisa mais cara que era romã, mas normalmente o João faz as compras, ele que carrega lá, ele vai comigo. Então a gente compra, por incrível que pareça, com R$400. Nós alimentamos 160 pessoas. Nunca faltou. 160 nós vamos pondo por baixo. Vão estar lotados igual hoje, eles vão para lá me perturbar lá na cozinha hoje. Vai faltar comida, vai faltar comida. A fila está grande demais. Fulano chegou até aqui. Eu falei, saem daqui da minha frente. Fiquei brava. Sai porque a comida vai dar. Vai lá para vocês verem se não tem fé. As crianças vão e servem 3, 4 vezes. E comem, e comem, e comem. Isso aí, irmãos, se eu e você, não vai dar mesmo. Você está lá com sua falta de fé, acusando que o negócio não vai dar. Aí eu vou ficar lá, não vai dar mesmo não, coitadinha de mim. Eu vou lá, sai daqui. Irmã Alice sabe, trabalha ali, mão de obra voluntária, na cozinha. Irmã Alzira, Arister, Carmen pica todo. Sabe aquele temperinho bem miudinho que nem eu sei picar? É Carmen. Passa a manhã inteira picando salsa, coentro, cebolinha, e pica tudo miudinho, com todo carinho. Nós orando. Nilma está lá sentada, está chorando lá, não é? Come todo mundo. Então, irmãos, nós precisamos parar com essas bobagens de ficar fazendo conta de pequena coisa. O outro me deu aqui, não dá. Se eu tenho, eu entendo. Daqui a pouco a dona manda outro dar. E eu recebo. Por isso que eu falo. É nesse sentido que eu falo que eu sempre tenho dinheirinho na bolsa. Em vários lugares, tá? Da bolsa. Tanto que o dia que o ladrão me assaltou, ele não achou meu dinheiro, achou o do Lício. Não, aí virou minha bolsa pelo avesso. Mas ele não achou, porque é um monte de lugarzinho da bolsa. Tem 20 aqui, tem 50 ali. Mas é porque vocês vão lá e me entregam. E eu ponho dentro da bolsa. E ainda dou para o outro que está precisando. Eu não tenho esses problemas. Então eu falo que eu sou aquela que tem o dinheiro na bolsa. Mas não é dinheiro grande não, gente. É viver pela fé. É viver na esperança, na alegria de que nada disso vai faltar. Então, sabe o que eles perguntam? Quantos bancos vocês devem? Dá vontade de jogar microfone e tudo na cabeça deles. Nunca devemos banco nenhum. Então aqui eles, eles que mexem com os negócios, Rafael, que faz conta, Ulisses, Leomar. Devemos, Alessio, algum dia? Nunca na história. 23 anos. Nunca. Agora com a associação da mesma forma. Da mesma forma. A gente trabalha. Que o Eterno abençoe vocês. Para que vocês aprendam a viver primeiro pela fé. E depois frutificarem e multiplicarem. Não ter dificuldade para obedecer à ordem de Adonai da frutificação. Saiba que isso é uma ordem profunda. Dividir, trabalhar com as próprias mãos e dividir com o outro, ter para você e ter para o outro que está em necessidade. Lógico que nós não vamos dar saindo dando as coisas a quem tem. Não precisa, mas a quem não tem nós precisamos dar e ajudar e prepará-los para o futuro. Que o Eterno nos abençoe. Mas Léo ainda tem meia hora, né? Deixa para a semana que vem? Então tá, que o Eterno nos abençoe muito nesse momento de meditação na palavra. E pensa em Yeshua, que você diz amar, como ele é rigoroso com essas questões. Hebreus 11 é a fé. Ali os cristãos põem como galeria dos heróis da fé.
Não é verdade? Eu não gosto nada desse negócio da alegria de heróis da fé. Eu não. Ali estão os homens, os nossos pais que viveram pela fé. Se fossem listá-los, nós não teríamos como escrever o nome de todos. Fala, menino. Peraí, deixa eu ver. Hã? Não tem sempre uma coisinha, não tem sempre. Ela é daqui da comunidade da verdade. É o Eterno que vai fazer. Se faltar, pode saber que daqui a pouco vai ter para a gente suprir a verdadeira necessidade. Então, se você quiser nos ajudar com a associação, nos ajude, porque você está aplicando uma organização séria, que não vai explorar ninguém, que não tem fins lucrativos, que trabalha muito, muito, muito. Tem outras que trabalham tão sério quanto nós, aqui no próprio centro da cidade, que são os adventistas, a ADRA, respeitada no meio, no município e no estado, mas nós também estamos nesse meio, hoje sendo respeitados. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês grandemente, e a nós também, para que possamos avançarmos nessa frutificação e multiplicação exigida pelo nosso Adão Yeshua HaMashiach. Amém. Sandra, tá? Esqueci do fruto do ventre. Que aí vocês iam falar, mas ela falou do fruto do ventre, mas não disse. Interessante que o fruto do ventre, nós tivemos a experiência aqui muito interessante, era um casal que não tinha filhos. E eu estava indo conversar com esse casal, eu já tinha ajudado esse casal a fazer a sua inseminação artificial, não deu nada certo. Aí depois a Adonai usou esta palavra da Torá, em Gênesis no capítulo 30, no versículo 2, quando a narina de Jacó abre, irritado com Raquel, e ele vai falar para ela que só Adonai pode fazer frutificar. Ele vai dizer para ela, e foi essa palavra que o Eterno me deu para esse casal. Vendo Raquel, capítulo 30 do Gênesis, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Qual é a obra da carne aqui? Inveja da sua irmã. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Elohim, que te impediu o fruto do teu ventre? Não vai frutificar, enquanto as obras da carne forem tão realçadas. As obras da carne precisam, ele diz em outra tradução assim, estou acaso no lugar de Elohim, que te interditou o fruto do ventre? O fruto é consequência de uma ação, de uma recompensa. Eu deixei-me tratar, eu vou ter frutos. Pela obediência às ordens de Adonai, eu quero levar vocês a Levítico capítulo 26. Viu como é que eu estava deixando para trás o fruto do ventre? É porque essas horas assim, eu já estou mais para lá do que para cá. Hein? Léo está falando que tem o lanche da tarde ainda. Com a irmã Regina. Ela assumiu com toda a outra voluntária. Dona Regina é minha irmã, Dona Lurdinha é minha companheira de pagar esse almoço. Ele multiplica, Dona Lurdinha. Ulisses é meu companheiro. Tem nada demais não. Levítico 26. Olha aqui, quando eu falei do Carmelo. Olha aqui, ó. Olha, duas coisas tem aqui para a frutificação. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua. Nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos diante dela. Eu sou o eterno vosso Elohim. Segundo, guardareis os meus shabatos. Reverenciarei o meu santuário. Eu sou o eterno.
Aí ele diz: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Então você já sabe que se o ídolo não sair, não tem frutificação. Por isso que nós nos reportamos ao Carmelo, terra frutífera, porque ali se deu um dos maiores eventos na história de Israel, dos grandes eventos na história de Israel. Foi a morte dos profetas de Baal e de Aserá. Que Elias ali, uma figura extravagante, Elias, né? Ele arrebenta com os profetas de Baal. Ele convoca-os no horário do sacrifício do templo, ele sai vitorioso. Então, por isso que o Monte Carmelo, nós fomos levados ao Monte Carmelo depois que deixou o ídolo. Por isso que começa a frutificação. Por isso que ele vem anunciar a frutificação e multiplicação. E o Shabat. Aí olha o versículo 9. Eu olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha para dar lugar à nova. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, no seio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no seio de vós, serei o vosso Elohim, e vós sereis o meu povo. Eu sou o eterno vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para que fossem seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Está vendo? É uma recompensa pela obediência de trabalhar com você mesmo. Com você mesmo. Com a sua casa, com todo o trabalho que você tem que empreender. Vamos no Deuteronômio 28 para nós encerrarmos. Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 11. Olha aqui. Você vai ver toda essa repetição aqui, ó. Se atentamente obedeceres à voz do eterno teu Elohim, versículo 1. Tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o eterno teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do eterno teu Elohim, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, porque você deixou-se tratar. E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Eterno fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. Ele vai te dar segurança e paz. Ele vai te dar segurança e paz. Então essa é a frutificação que nós precisamos dar. A associação Aleph Beta tem como base o Salmo 128. Ali é o fruto das nossas mãos, do trabalho das nossas mãos, do trabalho que nós temos que exercer, né? Que ele a forma de proceder sua e minha, a consequência será a frutificação. Que o Eterno nos abençoe. Agora eu terminei. Fala, meu filho. Fala aqui para eles ouvirem. A senhora vem com essa questão do fruto agora, né? O Eterno, né, vem falando conosco isso. Em 2011, a senhora lembra do sonho que eu tive sobre a associação, que uma mulher estéril da casa, ela gerava um fruto. Eu via no sonho uma mulher já idosa da casa, que não tem útero, ela estava grávida e a casa toda aguardava o nascimento do filho desta mulher. Era uma mulher que ela não tem marido, ela não é casada e ela tem uma questão limitante para gerar. Aí a palavra foi Isaías 54 para nós, canta ao estéril, que Adonai se coloca como teu marido para poder fazer gerar. Então em 2011 ele falava, e interessante que quando ela nascia o neném, que eu ajudava no parto, não vinha uma criança, vinha um presente. E hoje nós estamos na 3ª edição do evento Presente para Vitória, o evento que marca e é a cara da associação, digamos assim, né? Uma bandeira que
caracteriza a associação quando a gente vai mostrar o trabalho da associação. Então, ele havia dizendo que esta figueira era estéril. Nós não estávamos aptos ainda a dar fruto, mas se nós permitíssemos, Adonai faria ela gerar, como fez Raquel, como fez Sara, todas as matriarcas ali que tinham dificuldades com gestação, ele fez. E assim ele está cobrando de nós, né, fazer isso daí. É Isaías 54. Para lembrar a vocês, nós trabalhamos com as escolas aqui do centro, ensinando às crianças o amor à pátria. Então eles cantam e eles vêm aqui na BI também, tem aulas aqui de canto coral, são as crianças das EMEFs, crianças que ficam... o ensaio está acontecendo agora na escola São Vicente. Então eles ficam o dia todo na escola, essas crianças. E nós entramos como associação ajudando para que essas crianças tenham uma disciplina que a escola não oferece, que é uma disciplina de canto coral, que é uma disciplina musical. Então, no dia 3 de setembro, nós nos unimos à cidade na Semana da Pátria. E eles, então, vão para a escadaria São Diogo. A escadaria fica na praça. A praça é o lugar onde reúne o povo. Ali vai estar com eles o exército, a banda do exército, um pelotão do exército para nos ajudar à finalização do evento. Os músicos da FAFI também, nossos músicos daqui, a FAFI participando, que é um órgão municipal de música também aqui no centro da cidade. Então, a gente, além do contato com essas, são mais ou menos 300 crianças esse ano, que eles estão todos, os professores estão todos lá agora com eles. É lindo o evento, é muito bonito. Foi o que a Adonai disse, que o bebê que nascia, e é o 3º ano que nós já fazemos o evento, era o presente para a vitória, que nós somos incluídos, somos chamados à Casa Militar para nos reunir com eles para a Semana da Pátria. Esse ano nós não vamos desfilar com essas crianças, junto com eles, porque é Shabat, nós estaremos aqui. Senão, já fizemos o ofício avisando a Casa Militar que nós não poderemos participar esse ano, mas ano que vem cai na segunda-feira, aí 7 de setembro. Então nós participaremos com eles. Então isso aí é um trabalho que eleva as crianças. Vocês precisavam ver, na terça-feira eles fizeram um evento para o 6º Congresso de Assistência Social do Comasve em Vitória. Esse é um órgão público que lida com a criança e o adolescente. Então eles foram fazer a abertura do Comasve. Eu vi um videozinho que o Biratã me mostrou, as pessoas estavam todas filmando, e eles, quando acabam, vocês precisavam ver a festa que estava lá, que alegria, eles estavam cantando pipoca social. É uma gracinha, o coral preparado aqui nessa casa, durante a semana, as aulas são aqui, eles são trazidos das escolas para cá, grupos de 30, 35, e tem aulas com os instrutores aqui, professores, voluntários, alguns não voluntários, mas que estão aqui trabalhando com essas crianças. Esse tempo que eles passam aqui, diminui aquele tempo de ter que sair da escola às 5 horas, eles saem, passeiam e aprendem alguma coisa. Esse é o trabalho da associação. Colabore, participe, né? Para que você também faça a sua tzedakah, a sua justiça social. É muito bom trabalhar com eles. Esse sonho do Léo já cresceu agora, né? Já se cumpriu com rigor o sonho, né? 3 anos já está dando fruto. Conheçam, participem, tá? Que o Eterno nos abençoe.